Meu nome é Maciel Lemos, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências ambientais, sou servidor público e também nessa batalha aí, nessa lida aí, trabalhando uns 20 anos já, mas um pouquinho mais de 20 anos na verdade, né? Tô meio acabadinho já, viu? Vamos lá, pessoal. Perguntas. Superfosfato simples ou superfosfato triplo? Pode ser jogado no suco e plantado a muda sem misturar? Então o que ele está querendo dizer? Eu posso pegar o superfosfato simples ou o triplo, jogar na cova ou no suco e sem precisar fazer a mistura e plantar. Cara, não tem tanto problema assim, só que a grande questão é, quando você joga o adubo, e qual que é a grande questão aí? A questão é que o fósforo ele não é móvel no solo, ele é muito móvel na planta. Então, assim, por quê? Quando é que você vai ver uma planta, geralmente você vai encontrar a deficiência de fósforo mais comum, ele vai iniciar nas folhas mais velhas. Então, o que acontece? Por ele ter alta mobilidade dentro, do interior da planta, então, o que acontece? Ele manda primeiro para onde? Para as partes mais novas. Então, onde vai ter a maior necessidade, as partes mais velhas. Então, na planta, ele tem uma alta mobilidade. No solo, não. Então, se você jogar ele e não misturar e tal, ou não distribuir ele muito bem ali, tá? Você pode ter um problema, né? O problema é que a planta não pode absorver. Então, o ideal é que você coloca pelo menos lá dentro do suco, dá uma misturada, né? Seria bastante legal se você for trabalhar com suco. For trabalhar com cova, você pode misturar e jogar lá dentro. Tem o pessoal que fala, joga no fundo da cova. Mas se você jogar só no fundo da cova, todas as raízes vão ter, aí um pouco você jogou e a quantidade está justamente aqui. Então todas as raízes, né, todas aí vão ter que vir diretamente para cá, porque ela não está muito bem distribuída. Então a área de concentração já passa por esse pequeno porém. Bom, o fato de você também chegar e já plantar não tem problema, porque o superfosfato simples, o superfosfato triplo não vai ter problema de queimar as raízes da planta. Então, problemas que é bem fácil visualizar e ter esse tipo de problema para quem trabalha então aí com o cloreto de potássio e alguns micros aí, né, que sempre ocasiona isso. A exemplo disso, o boro. Beleza? Joinha? Me perguntaram sobre a broca da haste, ela tem cura? Devo ter recebido umas 4 perguntas da broca da haste. Eu já condensei essas perguntas e falei um pouco sobre elas, né? Sobre a praga. Bom, a broca da haste, nós falamos um pouco, ela é um coleóptero, ele é um inseto. Qual o grande problema desse inseto é que ele entra basicamente, não entra na parte superior da haste produtiva, a haste plagiotrópica, ele entra na parte de baixo, então dificulta a visualização desta praga. Ela consome o interior que está ali, então xilema, floema, ela faz o consumo do que está ali dentro e isso acaba estrangulando, né? Deixa de passar então nutrientes que vão chegar na ponta, né? Na ponta desse ramo produtivo. Cura, vamos lá, o pessoal já quer saber direto produtos para poder fazer a aplicação. Hoje o que tem dado mais resultado, tá? É o controle cultural, é você ir lá, fazer monitoramento, principalmente numa época dessa, né? Época seca, faz esse monitoramento, elimina esses ramos, porque a partir daquele ponto para frente ela acaba destruindo, para trás nem tanto, né? Então você vai lá, faz a eliminação, vê como é que tá, arruma o local e queima isso. Então, com algumas armadilhas aí em testes, né? Inclusive já utilizadas, já testadas aí para a broca do café, mas ainda produto de controle registrado para a broca da haste ainda não se tem, apesar que não é uma praga aí tão velha assim, né? Uma praga mais nova e começou realmente a dar mais problemas agora do que antes. E aí tem um outro grande fator, ela também tem preferência, tá? Alguns clones, de repente você tem um clone aí que tem uma preferência maior de um do que outro, tá bom? Qual o mês da principal florada do café com café conilon? Qual seria o mês da principal florada do café com café conilon? Cara, depende muito. O que acontece é o seguinte, por que vai depender? Eu odeio isso, né? Mas o que acontece? Acontece que o pós-colheita ali, e dependendo da variação da temperatura que você está tendo, pode tendenciar isso a tardar ou antecipar. Então depende muito disso. Mas não se pode esquecer que devido à temperatura, que geralmente fica mais quente até setembro, tá? Até setembro, então certamente até o mês de setembro você poderá ter algumas floradas. Só que o que acontece? A planta só vai continuar florando se não tiver um bom pegamento.
Sacou? Então, se você te fazer uma boa florada com bom pegamento em julho, certamente você não vai ter uma florada muito pequena, muito baixa no mês de agosto. E muito pequenininha aí no mês de setembro. O importante é você conseguir fazer que essa primeira florada, ou aquela boa florada que dá, às vezes tem uma floradazinha que não é tão boa assim, né, que flora legal, tá? Você conseguir fazer um bom pegamento dessa boa florada. E aí é o seguinte, o fato de você ter uma boa florada não quer dizer também que vai pegar. Aí é importante que você então tenha, tá, os nutrientes adequados e disponíveis no solo, já para quando essa planta, e já em alguns casos a planta já absorveu, e quando chegar nessa necessidade, ter uma boa florada para ter um bom pegamento, tá disponível e ela consegue pegar. E aí é o seguinte, tem que ter umidade no solo. Então assim, o que dá para perceber bastante? Não sei se você já percebeu isso, quando baixa demais a temperatura, você pode estar com a mesma umidade no solo, a flor abre quase tudo. Por quê? Porque não depende basicamente da umidade do solo, depende também do calor que está na superfície da folha. Porque nessa época agora, geralmente a folha, o que ela faz? Ela dá uma trancada, ela tipo arrepia, né? Ela fecha. Por quê? Para não perder água. Porque se ela começar a abrir para perder água, ela perde mais água do que ela absorve no solo. Então, quando a temperatura baixa, ela relaxa. Quando ela dá aquela relaxada, né, dá uma folgada, aí sim, você pode ver que às vezes está com mesma quantidade, mesma lâmina de água, mesma quantidade. Vamos supor que você está jogando 1h30 de água, você continua aquela 1h30 de água, só que a temperatura baixou, vem uma boa florada. Por quê? Porque a temperatura do ar, a temperatura do ar abaixou, às vezes essa temperatura que influencia muito. Porque não é só você ter sol, às vezes você tem um sol, né, escaldante, mais a temperatura, mas só que em determinados momentos dá uma aliviada. A questão é aquela pressão de vapor, aquele mormaço que fica ali nas folhas, que dificulta aí então ela fazer isso. Bom, você então conseguindo, né, é uma coisa que a gente até fala sobre a negociação com o Papai do Céu e com São Pedro aí, né, para poder fazer uma boa florada induzida. Porque às vezes você começa a fazer essa florada induzida e aí dá uma antecipação disso, e aí é o ideal que você esteja, né, acompanhando então aí a sua questão climática. Por exemplo, estão se falando agora, né, a questão climática é uma coisa muito séria, né, porque infelizmente, né, a tecnologia hoje não tem alcançado tão bons resultados como gostaríamos na climatologia, mas tem errado mais do que acertado. Mas assim, infelizmente, a questão da climatologia aí, né, estamos tendo mais erros do que acerto. Então a questão maior é você conseguir monitorar aí e acompanhar, mesmo assim, mesmo mais errando do que acertando, tá bom? Vamos lá, para obter altas produtividades, mais uma pergunta: utiliza adubo convencional ou adubo organo-mineral? Mas se você quer realmente ter alta produtividade, você vai ver sempre a gente falar aqui sobre utilização de matéria orgânica. Não é porque o pessoal que está no treinamento, eles sabem muito bem quando a gente fala de matéria orgânica. Fala o porquê da matéria orgânica, o que tem na matéria orgânica, o que faz a matéria orgânica ser o que ela é. Então assim, para você ter isso, então o bacana é que o ideal é que você faça o quê? Aplique matéria orgânica nesse seu solo, para você estruturar mais esse seu solo. Para quê? A questão toda, tá, que a gente sempre trabalha, não é o fato de você conseguir ter a alta produtividade, é você se manter na alta produtividade. E aí é o seguinte, você vai trabalhar com adubo organo-mineral, a quantidade de matéria orgânica que vai ser necessário para você, ao longo do tempo não é legal, não é o suficiente. Um outro grande fator importante: a cada 1 tonelada que você faz de aplicação de matéria orgânica, ou melhor, a cada 1% de matéria orgânica que você aumenta no seu solo, você deixa de aplicar, né, 110 kg de ureia, por exemplo, se for ureia. Se for aí o sulfato de amônio, você vai deixar de utilizar mais de 200 quilos, tá bom? Então o que acontece? Mas é só o nitrogênio? Não, você vai ter liberação aí, por exemplo, de elementos que contêm boro, e favorece bastante o boro. Então isso é um outro fator, faz a liberação de 100% no primeiro ano de potássio, uma quantidade pequena. Mas qual que é o grande fator, o melhor disso tudo? A CTC do solo se acaba aumentando, então você aumenta a capacidade melhor desse adubo segurar desse solo segurar esses nutrientes,
naquilo que a gente chama de banco, que é o solo. Você deposita seu dinheiro ali, né, que é seus adubos, né, que é um dinheiro, né, que está sendo aplicado, e depois a planta começa a fazer o saque desse dinheiro. Quando você começa a trabalhar com adubo organomineral, essa quantidade é muito pequena. Se você já está trabalhando em uma área que a quantidade de matéria orgânica já é a quantidade legal, o nível de CTC já é um nível legal, tá? Um nível bom, acima de 8, 10, 12, 15, cara, aí sim, você não está tão preocupado mais nisso. Porque assim, para você conseguir, porque senão você vai ter um ano, por exemplo, você vai ter uma alta produtividade um ano, outro ano você cai, depois você sobe, depois você cai. E o ideal, né, que a gente trabalha para você ter ano a ano, diminuir no máximo 10, 15 sacas de ano após ano, entendeu? Quando diminuir, o ideal você tem que trabalhar ali naquele parâmetro. Então, entre você utilizar o convencional e o organomineral, eu diria para você utilizar o convencional e fazer a aplicação, tá, da matéria orgânica aí pode ser cama de frango, pode ser esterco de galinha, pode ser esterco bovino. Só que aí é uma outra coisa que a gente fala, é sobre verificar, tá? Verificar a relação carbono-nitrogênio para ver naquilo que você está querendo fazer, se você quer aumentar essa CTC por quanto tempo, se esse material você quer para você poder estruturar esse seu solo, você quer que a decomposição seja mais rápida, a decomposição seja mais lenta. De repente você está com um solo mais arenoso, o ideal é que a decomposição seja mais lenta, então você tem que pegar um material com a relação CN maior. O que é CN? A relação carbono-nitrogênio, então ele vai decompor mais lentamente. Eu já tenho uma área legal, estou num solo mais argiloso, meu CTC está bacana, então você pode trabalhar então aí, por exemplo, com esterco de galinha, que a decomposição é mais rápida, então você vai liberar nutrientes mais rápido, você vai dissolver esse material mais rápido, beleza? Vamos lá. Quando e o que eu utilizo para obter um bom pegamento da florada? Quando e o que eu utilizo para ter um bom pegamento da florada? Bom, quando? Pegamento de florada, geralmente as melhores, né, tem dado aí no mês de julho e agosto, tá bom? As melhores para aqueles materiais médios ali, para tardios. Alguns floram um pouquinho mais cedo, aqueles que são precoces, super precoces, né? Só que aí uma florada, você consegue pegar uma florada muito boa ali, já está no meio de julho e agosto, dependendo também do clima, tá? Bom, o que tem que ter lá, né, para ter um bom pegamento de florada? Primeiro, umidade. Vai ter que ter umidade já no solo disponível para pegar legal. Porque a planta não pode ter abortamento de flor por deficiência hídrica. Então tem que ter uma quantidade legal de água. Qual a quantidade? Depende. Aí infelizmente não tem jeito. O ideal é que você tenha aí quantidade, um tensiômetro pelo menos no solo, para você poder dar uma medida nisso, tá bom? Para você poder verificar isso. Ou se não, você vai lá, dá uma cavadinha, pega na mão, sente como é que tá a umidade do seu solo. Você conseguir fazer ali um bolinho assim, por exemplo, né? Sinal que tá legal. Se você apertar e começar a vazar água entre os seus dedos, tem muita água. Geralmente nessa época agora é difícil você apertar e sair água, né? É difícil também você conseguir fazer um bolinho. Mas conseguiu lá manejar esse solo, tá com uma quantidade legal. Se apertar e vazar água, já tem a quantidade bastante baixa de água que você tem que colocar. Bom, e aí não pode faltar o cálcio, não pode faltar boro, são elementos essenciais, tá bom? E não pode deixar faltar numa época dessa. E aí, fazer o monitoramento e também, tá, pessoal? Já aproveita e já vê como é que tá a questão da cochoneira da roseta, porque tem regiões aí, inclusive a minha, ela tá subindo um pouco mais cedo, devido a toda essa questão climática, por ter antecipado um pouco a florada já pegou um pouco aí, e aí ela já está começando a subir. Beleza? Bom, o que eu acho da utilização do FTE? O FTE, eu falei semana passada também um pouco sobre o FTE. O FTE são as chamadas fritas, né? Então ela é um complexo de nutrientes que tem ali dentro desse pacote. Então você vai encontrar zinco, molibdênio, boro, enxofre, vai encontrar ferro, vai encontrar a maioria dos micronutrientes está composto ali dentro. É um material aí que já está no mercado há muitos anos, né? E aí com o passar do tempo ele era muito bom, porque você não tinha, né, tantos nutrientes disponíveis solteiramente para você poder comprar. Agora você pode ir lá simplesmente comprar
um ácido bórico, um sulfato de magnésio, você pode um sulfato de zinco, você consegue encontrar isso hoje tudo separado. Antigamente você não conseguia, então você tem essa facilidade aí e isso acaba favorecendo legal aí bastante. Por quê? Porque quando você olha ali a quantidade que tem no FTE, as quantidades são muito baixas, 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, 0.09, 0. Então as doses são muito baixas, então isso acaba que nessa disponibilidade não fica legal. Você vai sempre estar colocando, por quê? Doses muito baixas. E qual que é o outro grande problema nisso? Que se ele não pode aumentar demais a dose, e se ele aumentar demais a dose, ele pode ocasionar o que? Fitotoxidez para a planta, que tem alguns os micronutrientes aí, mesmo que em baixa quantidade, quando você faz a aplicação aí e coloca uma dose um pouquinho maior, se leva e pode ter esse problema com as suas plantas. O outro fator também bastante importante, que se ele for aumentar demais aí essa quantidade que está dentro desse pacote, você vai comprar, que é basicamente um formulado, o grande problema é se você vai mexer na relação dos nutrientes, né? E você pode também, por isso que você vai ver por isso que as doses são bastante baixas. Então eu acho legal aí, hoje nós já avançamos bastante, nós já saímos já dos tradicionais 4,30,16, 4,14,8, então já tem muito produto aí no mercado que pode atender a sua necessidade aí de boa. Então você vai pegar um produto aí, por exemplo, tem 18, 15, 20, até mais de 20% do produto que você precisa, enquanto você está pegando um FTE aí que às vezes vai ter 0,03, tem só 3%, 2%, 0, ou às vezes até menos de 1%. Beleza? Que mais? Fósforo no plantio, fazer na cova. Tá. Fósforo no plantio se faz na cova, posso fazer na cova, ou eu faço depois em cobertura utilizando o MAP, via festa irrigação. Festa irrigação, possivelmente um MAP. Cara, eu acho muito legal utilizar na cova, você tem algumas possibilidades e principalmente o seu custo vai ficar mais barato, tá? A planta não vai precisar daquela necessidade toda naquele momento, então ele vai disponibilizar vagarosamente ali, e principalmente porque você já vai trabalhar dentro dessa cova, já vai fazer aplicação de calcário, você já vai fazer aplicação de matéria orgânica, então você já vai mexer nesse solo, então pode utilizar aí, você vai sair de um nutriente, vamos supor que você vai usar aí um super simples, super triplo, não sei, tá? Você sai de um 18% ou vai usar um de 41%, claro, mas o MAP solúvel lá tem 60%, tá? Não, beleza, mas você não precisa da solubilidade dele todo naquele momento, porque a necessidade daquele momento, daquela muda não é tão grande, então você pode usar um produto mais barato. Quando é legal utilizar então o MAP, falar do MAP, né? Um produto aí via irrigação, o bacana é você usar o pós-colheita, porque você tem que repor aquela parada rápido, você não pode deixar a planta ali, porque você tá lá no topo, e lá do topo você não pode sair, entendeu? E aí, por isso, você faz a aplicação então via irrigação, aí você já consegue disponibilizar isso bem rapidinho ali para a planta, já coloca no local onde você precisa colocar. E aí é o seguinte, e você está estruturando também o sistema radicular dessa planta. Então você tem a possibilidade ainda na cova de fazer uma boa distribuição ali, se for no suco, né? Vai fazer um suco mais largo ali, de 60, 50, de 40 a 60 pelo menos, né? Você vai fazer, então você consegue distribuir ali legal, onde a raiz também vai poder ter uma boa distribuição que vai buscar um nutriente. Não se esqueça, a planta está aqui, você joga o nutriente aqui, essa raiz aqui ela vai vir para cá. E aí é um grande problema de distribuição radicular. E aí também, depois de você fazer a aplicação via irrigação, não tem problema que ele vem aqui e faz isso aqui, né? Na área do bulbo molhado. Mas questão de custo, sem sombra de dúvida, você poder fazer, dá um bom aproveitamento também, é o que a gente utiliza, tá? A gente não tem merchan aqui, nada com marca, tá, pessoal? Você sabe que a gente fala, se é bom a gente fala, se é ruim a gente fala, é a nossa opinião. A gente recomenda também alguns FHs, FH únicos, para fazer plantio, tá? Super simples. Então, assim, são materiais, são produtos que você pode utilizar, assim. Se a gente acha que é legal, a gente recomenda. Se não acha que é legal, também a gente fala, não é legal não. Também a gente não tem merchan, não ganha nada de ninguém aqui não, tá bom, pessoal? Justamente a gente poder ter essa liberdade. Maciel, tive abortamento de chumbinho já na primeira florada e não vi sinal de cochonilha. Pode ser? Não pode ser. Então, que legal que você não teve aí problema de cochonilha.
O abortamento pode ter abortamento sim, tá? Daí, igual nós falamos também, depende um pouco da temperatura. Às vezes a temperatura deu uma certa baixada e aí ela veio para florar, e tem que ver como é que tá a umidade do solo agora, como é que tá de nutrientes para essas plantas. Imagino que você deve ter feito aí uma análise de solo depois da colheita, já deve ter dado uma corrigida, e se não corrigiu, dá uma corrida para corrigir, porque aí não adianta nada você fazer uma florada top, muito boa, e aí com baixo nível de pegamento. Aí qual que é o grande problema? Aí pega um pouco aqui, pega um pouco ali, pega um pouquinho, pega um pouco ali, e já começa a dar roseta banguela, e aí não para de florar, dá o mês de setembro florando, outubro ainda florando, novembro ainda florando, e aí dá qual que é outro grande problema disso? Chega no ano que vem, dá aquele monte de ponteiro que não grana, aí você vai ter frutos ainda verdes, né, em enchimento na ponta da haste plagiotrópica, já perto ali da haste autotrópica da base, grãos já secos, e aí pra você controlar isso, meu amiguinho, não é nada fácil, Show? Fiz análise de solo, não foi necessário aplicação de calcário, show de bola. Pessoal, então, só que aí é o seguinte, tem que ver o seguinte, mesmo que não teve necessidade de calcário, que legal, só que tem que ver aí nível de cálcio, nível de enxofre, níveis de magnésio, o que geralmente ocorre muito nessa época, né? Nível de potássio baixa muito, é normal, tá? É normal. Por que é normal? Tá sendo exportado via grão, né? Então, no grão, na casca, tá indo embora o grão, tá indo embora aí o potássio. Cai muito, em algumas situações aí até 1 centimol de carga, 1,3 eu já vi, cair de ano após ano também de cálcio, porque é exportado também. Então essas coisas eles têm que analisar. Então, se não precisa calcário, não é que não vai precisar de outros nutrientes. Tem a galera aí mesmo que a gente está no treinamento, a gente andou olhando as análises de solos deles, né? A gente conseguiu verificar lá o seguinte, teve gente lá que tá com CT, tá com saturação de base 100%. Precisa de calcário? Não precisa de calcário. Só que aí é o seguinte, não precisa de calcário, não precisa de outros nutrientes. E aí você tem que ter uma pizza, pessoal. Até mandei lá no grupo do treinamento Grão de Ouro, o pessoal lá tem, que é algumas relações de alguns nutrientes que fica aqui dentro dessa pizza. Por exemplo, 60% dessa sua CTC, dessa sua saturação por base, por exemplo, ó, você consegue ver, ó, tipo uma pizza aqui que divide os nutrientes, os principais nutrientes, quais dessa época, que vai formar lá a saturação por base, né, que vai ser legal para a planta. O que é o cálcio, o magnésio, o potássio, o alumínio mais o enxofre. Então 60% disso tem que ser o quê? O ideal, tá, pessoal? O ideal seria entre 60% e 70%, seria que ser cálcio. Então, por mais que não precise de calcário, de repente está precisando de cálcio. De repente não, a maioria das vezes precisa de cálcio. E aí mais ou menos de 15% a 17% de magnésio, tem que ter pelo menos 5% de potássio, tem que estar ali entre 12 e 15 de hidrogênio e alumínio. Então assim, aí entra a questão da relação. Então tem tudo isso, tá bom, pessoal? Então tem que observar, não é que não precisou de calcário que a sua área tá legal, não é bem isso. Que legal que não precisou. Só que eu falo muito para algumas pessoas que eu atendo é o seguinte, às vezes não é tão bom assim. Porque geralmente se você teve uma produtividade alta, vai necessitar, se você não vem fazendo o seu plano, né, seu plano nutricional legal para sua planta, não tem a sua estratégia já montada, então se você já tem essa estratégia, quando chegar agora, a quantidade que exportou, você já tem o suficiente para bancar isso já. Porque você já veio fazendo de quê? De dezembro, janeiro para cá. Então só que é o seguinte, quando você não faz isso, aí acontece, que nós falamos aquela hora lá, o que acontece? Você vai lá, chega no topo da alta produtividade, você já esgotou seu solo. E aí na hora que ela vai buscar agora, ela não encontra e começa a ficar assim, ó, sua produção. Um ano você tem legal, outro ano meia boca, outro ano legal, outro ano bem ruim. Aí você vai ficar sempre nessa gangorra aí de sobe e desce.